aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Libertarianismo Brasil. E hoje, bem, vamos falar sobre o debate presidencial que teve ontem. Cara, sinceramente, pra mim foi o melhor debate que eu já vi de presidenciáveis na minha vida, cara. Porque, bom, vocês que estão acompanhando o canal provavelmente são libertários ou liberais ou conservadores ou de direita, por aí. E vocês sabem que política é só palhaçada mesmo. Então, quando a gente vê palhaçada rolando solta, bom, quer dizer que tá dando certo. Quer dizer que as pessoas estão realmente olhando pra política pelo que ela realmente é, palhaçada. Mas então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre quem se deu melhor nesse debate, começando pelos piores, né, na minha impressão. Lembrando, né, que eu não tô falando de ideias, tô falando de performance, de técnica, de mostrar melhor os argumentos. Então, vamos lá. Bem, cara, o pior de todos ali, eu acho que sem dúvida, meu Deus do céu, foi o Henrique Meirelles, cara. Meu Deus do céu, mano. Aquele cara tinha uma capacidade incrível de me fazer dormir, velho. Como é que pode? Podia ser qualquer assunto, velho. O cara não tem... Parece que o cara não tem uma posição firme sobre nenhum assunto. O cara começa a falar, 5 segundos depois eu já tô dormindo, velho. É horrível aquilo, sabe? O cara só levou a acusação, não se defendeu direito, não soube expressar as ideias direito. E ele só falou assim, mas na minha época o Brasil cresceu, e daí quando eu saí o Brasil quebrou. Tá, porra, vai fazer keynesianismo e aproveitar uma onda de commodity, porra, até eu faço isso, tá ligado? E a gente sabe que um economista nenhum tem mérito, de fato, pra economia estar funcionando. O único mérito de algum ministro da economia é não atrapalhar. Então, se a economia tava dando certo é porque ele não tava atrapalhando. É justamente o contrário, não é porque ele fez dar certo, é porque ele não atrapalhou. Tá, depois do Henrique Meirelles, a gente pode falar que foi o Álvaro Dias. Não apresentou nada de muito certo, falou do Sérgio Moro toda hora. Tá, e daí? Não foi muito conciso, falou que o BNDES tem coisa errada lá, porra, quem não sabe, e não apresentou muita coisa, foi muito ruim. Depois dele, a gente pode falar que foi o quem? A Marina. A Marina, velho. Como é que pode, né, velho? A Marina tem 10% de intenção de voto. Como é que pode, cara? A mulher não falou nada. A gente tá numa crise. A porra da violência, o Brasil é junto com os Estados Unidos, com quase a Europa inteira, e a Rússia e acho que a China também tem mais homicídios que eles todos somados, cara. E a mulher falando de meio ambiente, falando de responsabilidade com as contas públicas. Porra, velho. Tá, o Brasil tá cheio de problema e a gente vai fazer com responsabilidade. Desde que eu entendi o português, velho, os caras sempre falam a mesma coisa, tá ligado? Não apresentou nenhuma proposta, não falou nada, velho. Talvez ali depois dela tenha sido o Alckmin, só que o Alckmin também na mesma pegada, não falou de muita coisa. A única coisa que eu gostei que ele falou é que ele foi muito firme na questão do imposto sindical. Ele falou 2 vezes isso, né? Que bom que o imposto sindical acabou. Na primeira vez que ele falou que ia valorizar os sindicatos que realmente importam. E aí ficou aquela coisa meio ambígua. Mas depois ele falou, não, vamos deixar que os sindicatos meio que se virem, sabe? Não é que é bom, é menos ruim, sabe? A gente não pode cair na lábia do político e achar porque ele deixou de fazer algo ruim, quer dizer que ele é bom, sabe? Ainda bem, né? Eu só não espero que o pessoal se encante muito com o liberalismo e depois acabe criando meio que um populismo de direita, sabe? E o político desregulamentou o mercado, então eu adoro ele, tá ligado? E muda o foco pra, porra, quem tá movendo a economia não é o político, cara. O político, ele só deixou de atrapalhar, sabe? Quem move a economia são as pessoas, não é o político. Então eu não tenho que adorar o político, quer dizer, não tenho que adorar ninguém, eu tenho que adorar só Jesus. Mas quem eu tenho que reconhecer aqui são as pessoas. Eu não tenho que falar obrigado político por ter ajudado a economia, eu tenho que falar vai tomar no cu político e tire mais disso de mim, porque eu não aguento mais pagar imposto, eu não aguento mais regulação. Isso é crime, sabe? Tá, e depois ali talvez tenha sido o Ciro, só que o Ciro foi muito quietinho na dele também. Falou o que sempre fala, né? Atacou dos problemas tudo e falou que ia resolver. Como? Resolvendo. Se o Brasil dependesse só de econometria, de macroeconomia, de entender como é que funciona, porra, já era na época da Dilma o Brasil ser a maior potência do mundo, porque a Dilma é formada em economia. Ela estudou econometria, ela estudou cálculos econômicos. Ela é formada, cara. E não é qualquer faculdade, tipo, tá, ok, é a Unicamp. Mas assim, é uma grande faculdade. E aí? Por que o Brasil entrou na maior crise da história? Talvez porque econometria não seja um método certo de olhar a economia? Talvez.
Talvez. Tá, e depois dele, pra mim acho que foi o Boulos. Tem muita gente falando que o Boulos foi o melhor, e eu não acho que foi, cara, porque, tipo, o Boulos tentou muito ser um segundo Lula, sabe? Só que o Lula tinha um jeito muito melhor. Ele tinha aquele jeito de, assim, o Brasil tem muitos problemas, o pessoal tá pobre, o pessoal não consegue fazer nada, e se eu for eleito eu vou ajudar um pouco. Esse é um discurso que pega muito, cara, porque o pessoal da extrema esquerda vai votar nele, porque eles vão votar em quem? Não tem. O pessoal do centro, ele tá com um discurso razoável, então vou votar nele, e até o pessoal de direita vota nele, porque vai pensar, não é que o cara quer fazer um comunismo do Brasil, o cara só quer ajudar os pobres, então vão votar nele. E aí ele pega os votos. Só que o problema é que o Boulos fez isso de um jeito muito descarado, sabe? Quando você viu os outros presidenciáveis falando, eles falavam com uma certa naturalidade, mas ele falava com uma falsidade muito grande, sabe? Tipo, ele forçava muito a cara, ele aumentava o tom, ele gesticulava muito e, tipo, tava muito feio, sabe? E eu acho que a maior crítica que o pessoal que vota, né, tem pros políticos de hoje é a falta de confiança. Então quando o cara fica gesticulando muito e, tipo, dá muito pra ver que ele dava quase pra perceber que ele tava lendo um discurso pronto, sabe? E fica muito feio. Então, mas eu acho que ele não ganhou muita confiança não, que nem o povo tá falando muito. Tá, ele até foi bem, mas não foi isso tudo não, cara. Eu acho que foi muito feio, foi muito descarado ele tentando ser muito o segundo Lula, sabe? E eu acho que o pessoal não comprou muita ideia não. E depois teve o Bolsonaro, né, que na verdade o Bolsonaro nem mandou bem, mas é porque ele não mandou mal, sabe? Acho que a maior vitória do Bolsonaro agora nos debates vai ser não mandar mal. E porque ele não mandou mal, ele já vai mandar bem, sabe? Porque ele já tá hypado pra caramba, então ele só não precisa pisar na bola. E o melhor de todos, sem dúvida, o melhor de todos aí foi o Cabo Daciolo. Meu Deus, o cara falou do Foro de São Paulo ao vivo. No debate que eu acho que foi o debate mais assistido na internet, né? Pela internet, por mídias sociais, da história do Brasil. E o cara falando de Foro de São Paulo, falando da USAL ao vivaço, velho. Tá, ok, eu desconfio que o Ciro realmente tenha sido fundador do Foro de São Paulo. Eu dei uma pesquisada aqui agora, eu já sabia do Foro de São Paulo antes, mas eu não lembro do Ciro ter sido fundador do Foro de São Paulo, mas o Ciro era sim um dos nomes cotados para ser o próximo presidente. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, todos de esquerda na América do Sul? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. O Ciro Gomes, que participava, o Galtêmico Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, Tabaré Basque foi, o Lula foi. Só que o jeito que ele falou foi muito engraçado, cara. Até eu comecei a rir, eu não aguentei, cara. Apesar de ser verdade. Só que o jeito que ele falou é muito daqueles tiozão conspiracionista, sabe? Tipo, você quer fazer o comunismo na América Latina. Então, assim, eu acho que ele mandou bem. Na verdade, eu acho que ele mandou muito bem falando desse jeito, sabe por quê? Porque ele não tinha moral nenhuma, sabe? Ninguém sabia quem era o Cabo Daciolo. Foi olhar as redes sociais dele aqui, velho. O cara acho que não tem nem 10 mil seguidores no Twitter. O cara é inexpressivo pra caramba. Então, o único jeito dele, digamos assim, ter voz é se fosse fazendo palhaçada. Então ele fez palhaçada. E se você for olhar aqui no Google, no YouTube, a pesquisa por Foro de São Paulo, pela própria USAL, é muito grande, cara. É muito grande mesmo. Então eu acho que ele mandou bem pra caramba nisso, sabe? Se ele só falasse na calma, eu acho que não ia ter muita relevância, sabe? Mas porque ele falou que nem um tiozão louco, eu acho que valeu a pena, sabe? Porque é inevitável, o pessoal vai pesquisar, sabe? Porque se chega um cara loucão e acusa o cara na alta, assim, de participar de um plano comunista, então a galera vai pensar, esse cara é louco, mas com certeza um ou outro vai chegar e vai pesquisar, vamos ver se é verdade. E vai ver que é verdade. Então, eu acho que ele mandou bem nessa. E é isso aí, cara. E que bom, né, que isso tá sendo exposto, né? Eu acho que essa foi a minha impressão do debate. No fim das contas, todo mundo é ladrão, todo mundo é político. E eu recomendo pra vocês não votem, né? Porque votar é escravidão. Porra, é aquela frase do Lissandra Spooner, né? Não é porque você tem a liberdade de decidir quem vai ser o seu senhor, quer dizer que você é livre. Então, e é aquela coisa, se você for votar, não vote porque o candidato é bom. Vote porque ele vai te atrapalhar menos, certo? Tenha essa lógica na sua mente. Porque se você pensar, porra, eu acho que o candidato ali é bom, aí você já errou. Porque você tá depositando a fé, primeiro, no homem. O homem é corrupto, o homem é um lixo. Segundo,
não importa, qualquer coisa que ele faça, que seja pra... não que ele revogue alguma entre aspas, lei, porque não existe lei no Estado. Lei positivada é um paradoxo, é que nem subir pra baixo, não faz nenhum sentido. Se é lei, não pode ser positivada, não faz sentido. Então qualquer, entre aspas, lei que ele coloque pra valer, já tá errado. Então se sinta aliviado não porque ele criou alguma, entre aspas, lei, né? Porque não existe criar lei, mas porque ele revogou alguma, entre aspas, lei que ia contra a ética de autopropriedade, que é a única lei que existe, né? Essa foi a minha visão sobre o debate, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu gostei. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até uma próxima, valeu e até mais. Fui!